Olá, sejam bem-vindos ao Opinião Regional. A partir de agora, na tela da NTV, você que sintoniza aí na sua casa através do canal 8.1 Digital, estamos também através da plataforma do Facebook, no nosso site. E eu quero mais uma vez convidar você e mandar o nosso forte abraço à audiência que acompanha através do aplicativo. Baixe o aplicativo da NTV e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e todo o Alto Paranaíba. O Opinião Regional está no ar, aonde a sua opinião é o mais importante. O nosso WhatsApp já está na tela e eu quero convidar para você aí de casa participar com a gente. Mande a sua pergunta e o mais importante de tudo, o seu posicionamento, a sua opinião. Fique à vontade, o programa é feito para vocês, por vocês e junto com vocês. Opinião Regional trazendo sempre assuntos de suma importância para o nosso município, para a nossa região, temas polêmicos, debates, muita informação, sempre com imparcialidade e muita credibilidade. O assunto de hoje é sobre política, as manifestações que vieram pós-eleições. O que tem acontecido e o que pode acontecer. O que é de direito, do que se trata a nossa tão falada nos últimos tempos Constituição. Para isso, vamos falar com quem entende do assunto, tem autoridade, se dispôs para contribuir e tirar as suas dúvidas aqui na NTV. Está aqui um prazer conhecê-lo visitando, acredito, pela primeira vez aqui no Opinião Regional. Ele que é advogado, assessor parlamentar e professor também. Tenho a honra de apresentar para você aí de casa o Dr. Murilo Canella. Doutor, seja bem-vindo aqui à NTV. Boa noite, David. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer poder estar aqui e tratar sobre temas tão importantes para o nosso país e para a nossa sociedade em geral. É a primeira vez aqui no Opinião Regional? Sim, aqui no Opinião Regional é a primeira vez. É tão jovem, né, gente? O pessoal de casa aí tá vendo a carinha, uma carinha diferente aqui na telinha da NTV que vocês, né, a gente estava conversando aqui em off, né, doutor? Tem vários projetos chegando por aí. Eu conto com o senhor aí com essa juventude à flor da pele. E para a gente começar o nosso bate-papo sobre Constituição, o atual presidente fala tanto sobre jogar nas quatro linhas, fala muito sobre andar dentro da lei, atuar dentro das quatro linhas, as linhas da Constituição Federal. Você tem ouvido muito falar sobre essa palavra. O que é, doutor? Rapidamente, brevemente, para quem está acompanhando o programa, o que é a Constituição? David, a Constituição é o documento jurídico e político mais importante que nós temos no nosso país. É através da Constituição que todas as outras leis são formuladas e é na Constituição que estão consubstanciados e que estão agregados todos os valores como liberdade de expressão, livre iniciativa, dignidade da pessoa humana e diversos outros valores que são muito caros para a sociedade brasileira. É a partir da Constituição que toda a administração pública e que toda a nossa vida é regida. Então se trata hierarquicamente, do documento mais importante que nós temos no país. Muito bem, você aí de casa, brevemente e bem ponderado sobre a nossa Constituição. Na verdade, é do que a gente tem que respeitar, né? A nossa lei maior, seria isso? Perfeitamente. Se trata de um documento político e também jurídico, né, que rege a nossa vida e rege todas as relações. Muito bem. Quando o atual presidente fala jogar entre as quatro linhas, ele está falando sobre o que, especificamente? Bom, quando ele fala que está dentro das quatro linhas da Constituição, ele quer dizer que ele está respeitando os limites da Constituição. A nossa Constituição, ela traz limites e atuações muito bem colocadas e muito bem delimitadas para cada um dos agentes do nosso país. E o presidente, por ser um agente público, por ser um servidor público, deve obediência à Constituição Federal, assim como todos os outros agentes que são eleitos ou que são servidores públicos através de concurso. Tanto o presidente, governador, os
prefeitos e vereadores tem que respeitar, né? Tem que atuar ali, porque um passo fora dali já vem aí vários problemas que depois tem que arcar com a justiça, né? Exatamente, se trata de um documento que tem todas as regras principais ali e de que da Constituição decorrem todas as outras leis, todas as outras situações. Doutor, que nós é por isso que muitas vezes quando o político fala, eu tenho vontade de fazer, mas eu não posso fazer, é inconstitucional, se trata porque não está dentro da legalidade, né? Sim, a Constituição estabelece regras para que a atuação dos políticos, por exemplo, ela seja realizada. Então tem que ser observado tudo que está escrito na Constituição. Muito bem. Doutor Murilo, a gente tem acompanhado, principalmente nos telejornais locais, a nível nacional, as manifestações pós-eleições. Essas manifestações são legais, não é legal? Qual que é a visão que você tem para falar para quem faz parte desse movimento e para quem também não faz parte do movimento, mas acompanha aí através das redes sociais, da imprensa e fica ali na torcida para que essa manifestação aumente e cresça cada vez? Veja bem, David, nós estamos em um Estado democrático de direito. E estar em um Estado democrático de direito significa que nós temos que observar as mais diversas perspectivas, as mais diversas ideias, ainda que elas sejam contrárias àquilo que nós acreditamos. Nós precisamos partir de um pressuposto civilizatório, de um pressuposto de convivência, de que nós podemos pensar diferentes e que é justamente através disso que nós construímos, né? O fato de uma pessoa pensar diferente de mim não torna essa pessoa minha inimiga. E nós estamos em um estado em que nós precisamos construir. Essas manifestações, elas estão abarcadas, né, pelo menos a princípio, pela liberdade de expressão, e elas encontram como limites o Estado democrático de direito. Então, toda e qualquer manifestação que vise o rompimento do Estado democrático de direito, ela deve de alguma forma ser questionada. Mas até esse limite, todas as pessoas podem dizer aquilo que pensam, nós só precisamos ter um limite aí entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio e aquilo que esteja dentro de um nível de razoabilidade. Nós precisamos compreender. O doutor falou muito bem uma palavra chamada limite. Pelo que o senhor acompanhou aí nessas manifestações, faltou limite? A população se manifestou dentro do limite? Veja, isso é um assunto que tem sido muito discutido, se de fato esses limites têm sido ultrapassados ou não. Isso parte do conceito de cada um, mas o judiciário tem atuado aí de acordo com os casos concretos para saber se houve de fato incitação ao rompimento democrático ou se houve simplesmente uma liberdade de expressão. Então isso tem sido avaliado pelo Poder Judiciário em caso a caso e isso tem que ser bem entendido pelas pessoas que se manifestam, né? Muito bem, é isso mesmo, porque cada região também teve o seu, né, teve um jeito de se manifestar e até hoje as pessoas estão se manifestando, não quando a gente fala manifestação, talvez aí você de casa deve pensar de imediato sobre a paralisação nas rodovias, mas existe, como o doutor falou, deixou claro, vários jeitos de manifestar também através das redes sociais, com a falta de respeito ao próximo, com postagens, fake news e muito mais. Mas doutor, essas manifestações, óbvio que tinha um tema, tinha uma bandeira, uma causa que, na verdade, resumindo, não era a favor dos resultados nas urnas eletrônicas. Perfeito. Acho que todas as pessoas têm opiniões próprias e cada pessoa tem liberdade para votar no candidato A, ou no candidato B ou no candidato C. É importante que nós entendamos que, por estarmos em uma república, nós temos... felizmente, né, e também em uma democracia, nós temos a vantagem de ter a possibilidade de votar. Então, o voto ele é um direito importantíssimo e que as pessoas têm que respeitar o resultado das eleições, a menos que, evidentemente, né, as pessoas têm todo o direito de discordar daquela pessoa que tenha sido eleita, mas nós temos todo um processo democrático que abrange todas as ideologias, que abrange diversos espectros. E somos um país, uma república democrática, que temos... o sistema digital, um sistema eleitoral de votação diferenciado, de outros países. E eu gostaria de saber a sua opinião, antes da gente ir para um rápido intervalo, doutor, a sua opinião pessoal sobre as urnas eletrônicas. Você confia no resultado das urnas eletrônicas, no nosso sistema eleitoral? Sem sombra de dúvidas. Acredito que é importante esclarecer e trazer isso sempre para a comunidade
compreender que o Brasil já foi observado por diversos outros países do mundo inteiro para conhecer o sistema de votação das urnas eletrônicas. Ser ou não digitalizado, ser ou não eletrônico, como nós temos aqui no Brasil, trata-se mais de uma questão uma questão cultural. É muito difícil comparar o Brasil, por exemplo, com países nórdicos e escandinavos que são bem menores e que têm a possibilidade de fazer uma votação no papel, em cédula, que a apuração vai ser mais rápida. Agora, num país de dimensões continentais como nós temos, acredito que seria um pouco, para não dizer muito, mais difícil. Então, o Brasil ele já possui diversos relatórios internacionais, relatórios internos, inclusive, demonstrando a importância da urna eletrônica para a nossa democracia. Muito bem, está falando e participando com a gente aqui do Opinião Regional, o Dr. Murilo Canella. A gente vai para um rápido intervalo, bem rapidinho, e o Opinião Regional volta já já aqui na telinha da NTV. Muito bem, estamos de volta na tela da NTV, através do 8.1, no nosso site, no aplicativo e também no Facebook. Participe com a gente, o Opinião Regional de hoje, recebendo aqui o Dr. Murilo Canella, que é advogado, professor e também assessor parlamentar. E a gente está falando sobre as manifestações, sobre a nossa Constituição. E a gente trouxe também um arquivo, vou pedir para a produção colocar aí na nossa tela, muito importante. A gente falou, a gente tem ouvido muito, aliás, falar sobre o artigo 142 e também esse que está na tela, que é o artigo 34. Doutor, dá uma pincelada rapidamente, um resumo, para o pessoal de casa entender um pouco. Perfeitamente, David. O que se tem falado muito nos últimos tempos é a respeito de intervenção federal e tem se confundido muito esse assunto com intervenção militar. São coisas absolutamente diferentes. Nós vemos um Estado federativo, né, e isso significa que a República Federativa do Brasil ela é formada por União, Estados-membros e por município. Eles são autônomos. E a normalidade é que esses entes eles tenham a sua autonomia. Em alguns casos específicos, essa autonomia ela é suprimida, que é isso que está previsto no artigo 34. Então, esses são os casos de intervenção federal. Está aí na tela, o pessoal de casa está acompanhando, doutor, que é o artigo 34, que se fala sobre os estados e o distrito, excesso. Explica para a gente, manter a integridade nacional. Isso, essas hipóteses que estão previstas no artigo 34 são as únicas hipóteses em que a União ela pode interferir no estado e que, eventualmente, os estados eles podem também interferir no município. Apenas para esses casos. Integridade nacional, invasão estrangeira, no caso de um estado de outro país, né, ao Brasil, ou de um estado a outro, livre exercício de qualquer um dos poderes, né, seja do poder executivo, legislativo ou do poder judiciário, para execução de lei federal ou de ordem judicial. Então são hipóteses muito bem delimitadas que permitem a intervenção federal. Por outro lado, a intervenção militar é algo que não é previsto na Constituição Federal. A intervenção militar, nós tivemos, infelizmente, essa situação na década de 1960, com o golpe militar no ano de 1964, e é quando ocorre a substituição do governo civil por militares. Nós tivemos ali a ditadura militar, de 64 até 85, e é disso que se trata a intervenção militar. Doutor, quando as pessoas estavam gritando, explanando muito sobre a intervenção militar nesse caso, quando é que pode ter a intervenção militar? Veja, em nenhum momento. A Constituição, nós temos um Estado democrático de direito, uma república federativa, e nós vivemos uma ditadura militar até 1985, quando então foi instituída a Assembleia Nacional e nós passamos a um período democrático. A intervenção militar ela não é possível no Brasil, a menos que ocorra um golpe de Estado. Muito bem, eu vou te fazer uma pergunta mais direta, que o assunto de hoje é sobre manifestações. O que pode, doutor, acontecer para que seja realmente, de fato, cancelado as eleições? O que precisa acontecer para, de fato, cancelar as eleições? Veja, o resultado. Perfeitamente. A democracia, o voto e as eleições são fundamentos, são pilares do Estado Democrático de Direito. São conquistas do povo que podem eleger os seus representantes. Nós temos um consenso dentro da academia, e acredito que socialmente também, de que a representação, a possibilidade de votar,
é melhor do que alguém simplesmente dizer que vai governar por você e, né, acontecer, você não ter direito de opinar, não ter voz na sociedade. Então, isso é um consenso de que a democracia é melhor que a ditadura. Então, em que ocasiões seria possível anular uma eleição? Essas situações elas são muito bem delimitadas no Código Eleitoral. E tem que haver uma fraude evidentemente comprovada que demonstre que houve assim, uma adulteração no processo eleitoral. Por exemplo, se o senhor tiver algum exemplo e quiser citar, talvez o pessoal de casa identifique mais. Veja, antes de nós termos a urna eletrônica, no período em que havia voto escrito, era muito comum que as urnas já estivessem emprenhadas. Era esse o nome que se dava, urnas emprenhadas. Porque quando ela chegava na cidade, ela já continha diversos votos. Então, no momento da apuração, aquele candidato que seria beneficiado, aquilo ali estaria sendo uma fraude. Então, esse seria um caso de fraude de eleição, de adulteração no processo eleitoral. Desde 1989, quando nós tivemos o início da utilização das urnas eletrônicas, nós não tivemos nenhuma comprovação efetiva de fraude dentro do Poder Judiciário, do TSE mais especificamente, né, sobre essa questão de fraude nas eleições. Então seria nesse caso mesmo, assim, de haver uma fraude evidentemente comprovada que prejudicasse um candidato em detrimento de outro. Uma das outras bandeiras abordada pela direita aqui no nosso país é sobre o voto impresso. O que o senhor tem para falar sobre o voto impresso? Você vote, pegue ali o seu resultado, impresso para você guardar e comprovar que realmente você votou ou em quem votou. Sim, aqui eu vou me ater aos aspectos constitucionais e acadêmicos dessa questão do direito eleitoral. E os estudos demonstram que se eventualmente nós tivéssemos a impressão do voto para a pessoa e a pessoa pudesse sair ali com o voto, isso poderia novamente trazer ao Brasil aquilo que nós conhecemos antigamente como voto de cabresto, que seria a possibilidade de aquela pessoa que é candidata, aquela pessoa que era conhecida como coronel nas cidades, exigisse do eleitor que ele comprovasse que votou naquela pessoa. Nós temos que garantir hoje a liberdade do voto, a liberdade que as pessoas possam fazer as suas escolhas, sem que seja preciso que elas prestem contas a qualquer outra pessoa, a não ser a sua própria consciência. O voto é gratuito, mas as consequências do voto elas podem ser caras, né? Elas podem ser caras por muitos anos. Então, essa situação do voto impresso, ela geraria uma série de custos para nós, né? E nós teríamos que ter essa fiscalização um pouco melhor nessa situação. Então, não ter o voto impresso é a maneira de um bloqueio, né? Bom, seria, é claro uma prevenção. É claro que nenhum sistema eleitoral é perfeito e nós temos que sempre buscar meios de aperfeiçoamento dos sistemas eleitorais. Quanto mais transparência no processo eleitoral e em qualquer dos atos públicos, melhor. Então, toda e qualquer ideia que facilite e que torne mais transparente a eleição, melhor. Nós só temos alguns problemas que eventualmente já aconteceram e que nós não gostaríamos que estivessem de volta no nosso país. Ou seja, resumindo, o cancelamento das eleições só pode acontecer se realmente comprovar que tiver uma fraude. Perfeitamente. Nós tivemos, inclusive, relatórios das instituições, da OAB, do próprio Ministério da Defesa, de organizações internacionais que atestaram a rigidez e a idoneidade do processo eleitoral brasileiro e até o momento não ocorreram, né, indícios evidentemente palpáveis e que tenham demonstrado que de fato ocorreu uma fraude. Só apenas nesse caso. É preciso que nós tenhamos uma certa precaução com essa situação, porque se trata de um momento muito importante que é a eleição. Muito bem, falando de precaução, quero aproveitar esse gancho, doutor, para que você também se manifeste. A gente conversou aqui em off sobre isso, e nós que temos, vou me arriscar a falar da bandeira jovem, né, na política, você que é assessor parlamentar, falar sobre as fake news. A gente vê tanta fake news espalhada, gerando ódio nas redes sociais, na empresa, no ambiente de trabalho, familiar, de que há, né, fraude nas votações, muitos vídeos que chegam, números que chegam, para que as pessoas fiquem atentos, né? E antes de disseminar fake news, lembrando que isso é crime, né? Perfeitamente. A fake news é o grande problema, né, dos nossos últimos tempos e tem que ser fortemente combatido por todas as instituições e também por nós, né? Receber um vídeo falso
que você duvida da integridade do vídeo, da veracidade do vídeo, tenha cuidado ao repassar aquele vídeo, né? Isso faz com que muitas pessoas estejam desinformadas sobre processos que são muito importantes. Não apenas com relação às eleições, mas com diversos outros direitos que muitas pessoas têm e que muitas vezes elas se deixam enganar por notícias falsas. Muito bem, falando de importante, outra coisa que a gente comentou aqui em off, a importância, né, das manifestações, a importância da democracia. Parece, o que tudo indica, parece que realmente o gigante acordou, o Brasil acordou e tá todo mundo falando sobre política. Isso é bom, né? Tem um lado bom. A participação da população, em geral, ela é desejável e ela deve ser estimulada. Independente do posicionamento que cada um tenha, as pessoas devem se manifestar e devem participar da vida pública. É só através dessa participação que nós vamos ter uma melhora efetiva na prestação de serviços públicos, que nós vamos ter uma melhoria na nossa vida através da política. A política é, assim, inafastável da nossa vida. Então, quanto mais participação nós tivermos, melhor. Muito bem, bom, bacana. O nosso tempo aqui é curto, lembrando também que o doutor é assessor parlamentar, está à disposição lá no... Vou me arriscar a falar que você atende o pessoal lá no gabinete do Vitor Porto, o vereador. Mandar um abraço pro Vitinho, que é o nosso vereador Vitor Porto. O senhor está sempre lá à disposição. Perfeitamente, estamos à disposição e também estou à disposição da NTV sempre que precisar falar sobre temas que sejam relevantes e que eu possa contribuir aqui com a sociedade patense e regional. Muito bem, e nas redes sociais também te encontra? Encontra, seu escritório? Sim, Murilo Canela, @Murilo Canela, só me achar lá que a gente fala muito sobre. Muito bem. Murilo Canela, muito obrigado pela sua contribuição, esclarecer as dúvidas, e a gente tem projetos aí à vista, tá bom? Certamente vamos conversar sobre isso, David. Vai ser um prazer. Obrigado de coração. Até logo, até a próxima. Muito bem. É o Opinião Regional que fica por aqui. Obrigado a você de casa pelo carinho, pela sua participação. Bom final de semana, te cuida e até o próximo programa.